Hoje é dia 2 de julho de 2025. Meu nome é Marco Aurélio Gomes, coordenador de projetos especiais da CAERT, e hoje eu tenho a satisfação de estar aqui na Rádio Condá, em Chapecó, para entrevistar o nosso comendador Alfredo Lang. Tudo bem, seu Alfredo? Tudo bem, felizmente, alegria em recebê-lo e também, né, sentir que a nossa querida Caerte, né, também ela sai lá de Florianópolis e vem nos visitar aqui em Chapecó. Seu Alfredo, o senhor é natural de onde e qual é a data do seu nascimento? Bom, eu sou natural de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, e nasci no dia 21 de dezembro de 1943. É muito tempo, né, seu É, Alfredo? 81 anos já se passaram. Vamos saber como é que foi a infância do senhor? Foi lá no Rio Grande do Sul mesmo ou já foi aqui em Santa Catarina? Não, começamos tudo lá na nossa terra natal, né? Foi lá que construímos grande parte daquilo que nos deu condições para migrar e para também poder exercer muitas das nossas atividades. Foi em Getúlio Vargas que, na área da comunicação, nós fundamos a Rádio Sideral de Getúlio Vargas, que, como era gaúcha, filiada à AGERT. E lá na AGERT, como não existia ainda a associação em Santa Catarina, conhecemos alguns radiodifusores de Santa Catarina que iam nos congressos da AGERT. Foi ali que conhecemos o Francisco Norberto Urboner, aqui de Chapecó, e também o Jofre do Amaral, lá de Lages, né? E outros que não apareciam com tanta frequência como estes dois desbravadores da comunicação em Santa Catarina. E aí, quando é que foi? Isso o senhor tinha quantos anos quando vocês montaram a emissora lá no Rio Grande do Sul? Eu tinha em torno de 26 anos, 24, 25 para 26 anos, nós estruturamos a Rádio Sideral. E o senhor já era locutor? Não, eu era diretor. Ah, já era Era diretor. o diretor. Uhum. E praticamente ali passamos a dominar com uma certa profundidade toda a legislação a respeito da radiodifusão, o que verdadeiramente veio a contribuir com a minha vinda a Chapecó, pois Chapecó só tinha uma rádio, uma cidade que estava em desenvolvimento, e nasceu a ideia, né, de que por que uma cidade que estava se desenvolvendo tão bem ficava apenas com uma emissora de rádio, embora muito bem organizada, e um jornal semanal. E aí que nasceu a ideia de abrirmos o segundo canal. Isso foi em mais ou menos em que ano? Foi 19, o projeto original começou em 1974. 74. 74. Ele se consolidou. Consolidou no dia 9 de julho de 1976, com a inauguração da Radiodifusão Índio Condá Limitada. Índio Condá. E a rádio de lá, do Rio Grande do Sul, também. Lá, gradativamente, né, o amor novo geralmente fica um pouco desgastado, e nós tínhamos obstáculos, porque lá na nossa terra, Getúlio Vargas, nós tínhamos uma banca de advocacia muito florescente, tínhamos a emissora de rádio, éramos vereador lá em Getúlio Vargas, e por tudo isso, essas mudanças que ocorreram, né, deixaram muita saudade e pretendíamos atender ainda Getúlio Vargas, mas não tinha ponte sobre o Rio Uruguai. E alguns processos meus que ainda remanesciam, eu tive problemas, porque a barca quebrava, caminhões quebravam em cima da barca e não chegava a tempo das audiências. Fez com que esse processo se acelerasse. Então, nós já tínhamos vinculação. O meu irmão era aqui residente em Chapecó, tinha sido vereador em Chapecó, presidente da Associação Comercial e Industrial de Chapecó, mostrou muitas das perspectivas que tinha a terra de Condá, que tanto as coisas se faziam nas visitas que aqui fazíamos a Chapecó, que optamos por vir
mudar o endereço. Quanto tempo levava uma viagem de Chapecó a Getúlio? Bom, naquela época não existia asfalto, não existia nada, tudo dependia da barca. Se pegava a barca que, em vez de ir para Erval Grande, ia para Nonoai, nós tínhamos que aguardar. Então, por mais esforço que se fazia, era em torno de 2 horas e meia. Mas nós levantávamos cedo. Se tinha uma audiência lá em Getúlio Vargas às 10 horas, às 6h30 nós já estava a caminho de Getúlio Vargas. Quando é que o senhor começou na locução? Não, locução a gente começou fazendo comentários. Quando algum visitante ilustre vinha a Getúlio Vargas, nós conduzíamos as entrevistas. E eu, particularmente, como dirigente da entidade dos estudantes de Getúlio Vargas, já em 1957 eu tinha um programa na Rádio Cultura de Getúlio Vargas. Programa semanal, né? 2 horas de duração. Isso vinculou muito a gente à atividade também em apresentação de programa. Locução, a rigor, a gente não fez, mas muitos comentários. Isso sentiu diferença entre fazer rádio em Getúlio e depois em Chapecó? O senhor notou quais as diferenças? Ou Não, era a não. mesma? Mesma situação. Claro que os públicos um pouco diferenciados. Chapecó estava, né, crescendo de uma forma espetacular. Até registros particulares da Prefeitura de Chapecó, na semana que eu vim com a mudança com a família, chegaram naquele mesmo dia 45 famílias para Chapecó. Então foi uma atração que Chapecó exerceu e ainda exerce. É engraçado, porque a cidade continua crescendo, né? Pois muitas das coisas, quando chegamos em Chapecó, o atendimento médico hospitalar era feito em Erechim, ou então em Passo Fundo, porque aqui nós tínhamos a Fundação Hospitalar Santo Antônio, que, por muito mérito da população, se constituía no único hospital. E quando eu cheguei em Chapecó, haviam 6 médicos. Hoje, Chapecó tem mais de 1.200 médicos. Eu fui o advogado número 12. Hoje, Chapecó tem mais de 1.600 advogados. E o senhor acompanhou todo esse processo de crescimento da cidade. E como é que o senhor explica, comenta, a participação do rádio nesse crescimento? Não, eu quando cheguei aqui, logo uns 2 anos depois, lamentavelmente, faleceu Francisco Norberto Bonner. E a rádio precisava encaminhar a documentação para a sucessão, o inventário. A família Bonner, que era muito ligada ao meu irmão, me escolheram, e olha, sem falsa modéstia, eu acho que escolheram muito bem, porque muitas vezes a parte jurídica das emissoras, até por não ter uma associação como hoje temos, era muito, né, desconhecida. E mesmo entre os advogados competentes que tinha Chapecó, totalmente os outros não tinham conhecimento dessa área jurídica. E nesta contratação nós já tínhamos amizade em vida com Francisco Norberto Bonner e também com a dona Augusta, foi fácil de nós interrelacionar. Eu, inclusive, fui advogado por muitos anos da Rádio Sociedade Oeste Catarinense, Rádio Chapecó. Mas então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da participação do rádio no desenvolvimento da região, né? É importante. As bandeiras que ela levantou. Então, nós chegamos até, pela afinidade que tínhamos com o dono da Rádio Chapecó, ele nos convidou logo em seguida, sabia que nós comentávamos futebol lá no Rio Grande do Sul, que fosse comentar aqui o futebol varziano de Chapecó. Então a Rádio Chapecó transmitia os jogos do Varziano e nós comentávamos. Depois, quando se fundou a Chapecoense, também Teles da Silva sabia, né, de que nós tínhamos conhecimento de futebol, já éramos comentaristas esportivos, figuramos na equipe Papagaio dos Esportes, que foi marcante para a história da Chapecoense, com o Teles da Silva capitaneando
E eu até me recordo do slogan que o Teles da Silva criou. E agora o comentário com o doutor Alfredo Lang, advogado dentro e fora das quatro linhas. Esse era o jargão. Isso em que época? Foi em 1976, não, 75, 76, 77. Até o advento da Rádio Difusão Indiocondá, na qual nós éramos diretor, que passamos a agir no nosso novo prefixo. E aí, como é que foi esse crescimento da emissora? Não foi só da emissora, também à medida que Chapecó, uma cidade assim interiorana, e que tinha uma história um pouco pesada de alguns antecedentes, né? E a imagem não era tão difundida. E aqui tinha uma associação muito importante, a Sociedade Amigos de Chapecó, que enfrentava muitas lutas. Eu participei, embora residindo em Getúlio Vargas, de boas decisões para Chapecó já à época. Era nosso colega de faculdade e o diretor da TV Piratini de Porto Alegre. E nós facilitamos muito, por causa dessa amizade pessoal com o diretor dos diários e emissoras associados do Rio Grande do Sul, Ivanor Tartarotti, e ele facilitou a instalação aqui de repetidora da TV Piratini em Chapecó. Então a gente, né, fez esse meio de campo já morando ainda na querida Getúlio Vargas e tivemos então a oportunidade de levar pessoal da Sociedade Amigos de Chapecó, lá em Porto Alegre, na TV Piratini. O Ibanor, que era bastante amigo da gente, nos recebeu muito bem e prometeu e facilitou que Chapecó tivesse uma repetidora da TV Piratini. Então, o senhor também fez parte dessa história. E depois, em aqui chegando, também houve determinadas evoluções para o rádio FM. E nós provocamos o primeiro edital de rádio FM em Chapecó. Mas, lamentavelmente, foram escolhidas duas emissoras. Eu, inclusive, apoiei a Rádio Chapecó, mas eram para ter dois canais e, sem não ter nenhum associado de Chapecó, sem não ter nenhuma identidade grande com o rádio de raiz, com Chapecó, vieram aqui instalar uma Atlântica FM, que era uma rede, né? Então, muitas vezes a gente ouvia, né? E muitos riam, mas eu não ria muito, sabe? Quando entrava em cadeia com a rede da Atlântida, né, dizia assim, Porto Alegre, com uma noite iluminada, Rio Grande do Sul, com estrelas, e aqui em Chapecó caindo um toró desgraçado. Então, essa falta de identidade nos marcou. Mas nós não se entregamos. Perdendo a concorrência, provocamos um novo edital, e as duras penas, né, com um certo apoio até político, a Rádio Difusão Indiocondá recebeu a sua rádio FM, hoje Oeste Capital. Comendador, como é que era fazer rádio numa época em que a cidade estava surgindo, estava crescendo? Olha, a identidade das emissoras, tanto da Rádio Difusão Indiocondá como da Rádio Chapecó, era muito estreita com a população. Eu posso dizer, sem falsa modéstia, que as duas emissoras davam vida a Chapecó e exteriorizavam Chapecó. E isso, com o aumento das potências, foi também ser regionalizando essa audiência das emissoras de Chapecó. E o efeito disso foi também que outros municípios circunvizinhos, tanto de Santa Catarina como do Rio Grande do Sul e mesmo do Paraná, também, à esteira do que acontecia em Chapecó, tiveram muitas concorrências e a radiodifusão, tanto no oeste catarinense, como no sudoeste do Paraná, como no Alto Uruguai Gaúcho, também evoluíram. Como é que foi essa evolução? Foi uma evolução porque o rádio era presente, né? Queiramos ou não, hoje os
os meios de comunicação, a tecnologia e tal, fazem com que pode haver também instantaneidade na televisão. Mas o rádio era aquele instrumento que até em algumas desgraças que hoje ocorreram, tanto no Rio Grande do Sul, como houve também em Santa Catarina, o único veículo de comunicação com o povo era o rádio. O que restou foi o rádio. O rádio é que dizia como é que estava aqui, como é que estava colar, onde a água estava subindo, onde estava descendo, quem precisava de auxílio e tudo mais. E isso sempre marcou a importância do rádio. Agora, comendador, como é que foi? Quem o senhor se lembra de grandes profissionais que passaram pelas suas emissoras, ou que ainda estão, né? Não, uma eventualidade é a seguinte. Por exemplo, quando nós instalamos a radiodifusão de Condá, não haviam profissionais na área. Tínhamos que contratar de fora. Eu trouxe alguns egressos lá da Rádio Sideral, que já tinham, né, certa capacidade de dominar o microfone, de liderar muitas e importantes ações, né? Então já vieram, vamos dizer, como um produto acabado. E também de Santa Catarina, muitos. Nós pegamos profissionais de Rio do Sul, pegamos profissionais de Florianópolis, pegamos profissionais do Paraná e, gradativamente, a coisa evoluiu e Chapecó logo abriu a faculdade de comunicação, que nos ajudou muito. Então, você lembra dos nomes desses pioneiros? Olha, nós tivemos aqui o Jorge Matos, que veio lá da Sideral de Getúlio Vargas, Darville Brum, que veio da TV Difusora, lembro-me do como é que é o nome dele, né, Valdir Rosário, lembro de outros tantos, o Bloch, e assim a memória muitas vezes nos engana, né? Mas bons profissionais, dedicados profissionais. Aqui o Dante Bragato Neto, que hoje está em Criciúma, também teve aqui em Chapecó, e outros tantos nomes, né? Que a memória muitas vezes não nos faz recordar, mas tiveram aqui, marcaram presença aqui, auxiliaram a um bom rádio praticado aqui. Agora, o senhor tem outros negócios, né? Por exemplo, no setor de hotelaria. Como é que foi essa decisão de fazer um investimento tão grande? Não, o problema todo foi o seguinte, muitas vezes a saúde nos prega alguma peça. E eu tive um problema de saúde bastante grave com a tal da circuncirose. Aqui a gente veio, comia muita carne de porco, muitas vezes não bem assada e tal, e eu fiquei praticamente com uma ausência, quase 100 dias ausente. Não sabia onde estava, não sabia de nada, e eu tinha uma família constituída. Então, quando eu me recuperei daquilo, foi aí que eu parti para essas outras alternativas, porque o meu foco, ao vir a Chapecó, era a advocacia. E aí, o profissional liberal tem esse custo. Se ele não trabalha, não pode, ele sucumbe. E eu tinha 4 filhos, tinha uma família constituída, eu precisava ter alternativas, e uma das alternativas, né, foi a radiodifusão, e a outra alternativa também, depois de muitas pesquisas, foi a hotelaria. Como também começamos a montar também um pequeno negócio imobiliário, e assim a gente ficou com uma situação mais definida, independentemente do que pudesse acontecer. Mas eu, muitas vezes, quando há algumas críticas a profissionais liberais, eu faço esse alerta. Porque o médico que sofrer, como aqui em Chapecó aconteceu, algum acidente grave, ele deixa de produzir. A aposentadoria do INSS, com todo respeito, não assegura a manutenção de uma família. E assim por diante. Então, a gente teve que criar alternativas econômicas que, felizmente, todas foram bem-sucedidas. O senhor inaugurou o Hotel Lang quando? Em 20 de agosto de 1999. 99. Quase na viradinha. Na viradinha do século. Mas, para chegar à inauguração, foram 3 anos e meio custosos,
porque o investimento era grande, os recursos não eram tão ilimitados. Mas é assim, né? É tijolo por tijolo, como dizia o construtor. Agora, hoje o senhor tem uma rede, né, de rádios. Sim. Fala um pouquinho dessa construção dessa rede. É construção que variou de acordo com a legislação também. Porque as concorrências públicas para um canal, tanto de rádio como de televisão, eram disputadas através de determinados requisitos que constavam no edital. Mas, em última palavra, o que decidia mesmo era o apoio político. O apoio político era decisivo. Isso é tão verdade que eu provoquei editais de televisão em Chapecó e perdi todos. Mas, por ironia do destino, o grupo vencedor, tanto de uma como de outra televisão, nos convidaram e nós tivemos o prazer de implantar as duas emissoras de televisão em Chapecó, como diretor executivo e a outra até como sócio. Como é que foi essa época? Não, a verdade também é o seguinte, a gente tinha um conhecimento razoável da radiodifusão no rádio, mas também se beliscava muitas coisas na televisão. Eu, por exemplo, nas visitas que fazia a Porto Alegre, eu visitava muito a TV Piratini. Posteriormente, também, quando se falava em televisão, eu tive a oportunidade de visitar o Grupo Silvio Santos, onde me abriram todas as portas, fiquei diversos dias lá, podendo assistir, conversar com a direção, não com o Silvio Santos, ele era o top de linha, mas tinha muitos diretores competentes que foram bastante, vamos dizer, receptivos às nossas visitas, né? Então a gente também passou a ter ideias de televisão. E a receptividade da população, campanhas de agasalho, campanhas de toda a ordem eram semanais no rádio. E isso criou uma identidade muito forte. Também o sistema de entrevistas era uma rádio que projetava a cidade e mesmo a região pelo alcance que tinha a radiodifusão de Condá. Rodovias também, universidades, tudo Bom, isso. na universidade nós chegamos, já estava embrionariamente instalada a Fundeste, que foi de grande relevância. Mas fizemos campanha pela ampliação da faculdade para a universidade, fizemos campanhas de asfaltamento, porque Chapecó era isolado. Eu fui advogado da Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Santa Catarina e tinha que me deslocar 2 vezes por mês a Florianópolis. Para passar ali no Inferninho, meu carro tinha que ser rebocado por trator. Onde é que era o Inferninho? Inferninho era entre Curitibanos e Campos Novos. Olha, ali era uma desgraça. Então nós estávamos. Depois pleiteamos muito que algumas companhias, como o caso da, agora não me recordo o nome, que se comprava passagem no BESC para ir de avião de Chapecó a Florianópolis, passando por Joaçaba, Videira, Lages e Florianópolis. Quantas vezes, até passando perigo algumas vezes, e assim por diante. Depois também, como advogado da federação, nós recebíamos convites da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura para quase que trimestralmente, originalmente ao Rio de Janeiro e depois a Brasília. Então foram muitas ações. Mas nós aqui, por exemplo, temos particularmente, junto com a rádio, né, o movimento pelos criadores de aves. Foi um movimento maravilhoso. Promovemos a passeata em defesa da suinocultura, botando nas ruas de Chapecó, em 1900 nem me recordo o ano, mais de 20 mil pessoas em plena ditadura, que de ditadura não tinha muita coisa. E assim por diante. Então, os movimentos que eram organizados eram retumbantes. Tivemos outras conquistas também que foram marcantes. Vamos nos recordar agora para não
não cair na amnésia. Mas a que repercutiu muito bem, né, foi a ampliação e o asfaltamento da BR-282, que, por sinal, revigoramos no ano retrasado para a duplicação da BR-282, que reunimos aqui nos estúdios já do novo sistema Condado de Comunicação, lideranças de prefeitos, deputados, vereadores e todos aqui com um firme propósito de, pelo menos, tornar a pista dupla de Chapecó-Irani, porque ali na 158 já também muita coisa ia para São Paulo e ia para o Rio Grande do Sul, mas até agora fizeram terceiras faixas, foram remendos, mas ainda estamos em crédito disso aí. E isso é importante, né? Criamos aqui uma forte presença na Caerte através da sexta região, que também, em uma ocasião, ficou descontente com a Caerte, fundamos a ASBERI, Associação Sul-Brasileira de Emissoras de Rádio Independente, só podia ser sócio rádio, televisão não, embora eu tivesse vinculação com a televisão, porque sabíamos que o rádio quase que era considerado, embora fazendo tudo isso, primo pobre. Viu? E agora a gente vê que o rádio é praticamente, se quiser, uma televisão. Nós temos aí programas que são sintonizados até no celular, acompanhando ao vivo. E aí as coisas se expandiram. E, paralelamente a isso, Chapecó se tornou um centro de transformação de proteína animal invejável. Mas o que se produzia, e se produz ainda, de forma até ampliada, da industrialização da proteína animal é marcante. Mas, paralelamente a isso, quantas outras atividades, né? Como a gente lutou pela ampliação dos hospitais, pela construção do Hospital Regional do Oeste, foi uma bandeira incessante que o rádio participou intensamente, até que na administração do Espiridão Amin se concluiu o Hospital Regional de Chapecó. Foi um diferencial marcante, porque carecíamos qualquer atendimento, socorro para quem tinha dinheiro era São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, e os outros aí ficavam aí, né, vegetando. Então, são muitas e grandes conquistas. E a gente patrocinou isso. Eu, por exemplo, na tradição gaúcha, nós contratamos o Paulo Raimundo, que praticamente, com o apoio da rádio, fez com que hoje Chapecó tivesse o maior número de CTGs por cidade, passando o Rio Grande do Sul para trás. Hoje Chapecó tem entre centros de tradição, mais de dezena, e mais de dezenas de centros de cultura gaúcha. Florianópolis também, né? Lá os praianos lá também tiveram esses reflexos, porque andar de bombacha em Florianópolis muitas vezes até se era hostilizado. E hoje as coisas se incorporaram. Senhor Alfredo, o senhor, por todo esse teu trabalho, essa atuação, o senhor recebeu uma homenagem da Caerte, que foi a Comenda da Caerte, né? Como é que foi receber essa outorga? Olha, para a gente que até tinha algumas contendas com a Caerte, a gente ficou envaidecido, sabe? Porque todo reconhecimento, embora aparentemente não desejado, quando ele é concedido, ele gera sempre uma ação de gratidão, praticamente. Não, a gente não pode ser, vamos dizer, muito enclausurado. Toda homenagem, principalmente em vida, ela tem significativo. E a Caerte hoje tem uns caminhos definidos, tem que manter o equilíbrio, ainda hoje, de rádio e televisão, sabendo que hoje eu já considero com muita franqueza, o rádio não é mais o primo pobre.